essa questão da viabilidade e orçamento, quando a gente faz este tipo de serviço, a gente precisa colher algumas informações do canteiro de obras ou até mesmo da gestão daquela empresa, daquela construtora, incorporadora, do cliente, enfim. E aí não é somente a visita em campo, né, dessa obra que você está fazendo estudo preliminar e o orçamento, mas eu sempre falo aqui, né, que a gente precisa fazer um estudo, precisa fazer um orçamento que realmente seja utilizado pela obra. Então, muitas informações a gente precisa colher do canteiro de obras. Então, só para vocês entenderem, quando a gente faz um orçamento que seja aí para ser utilizado pela obra de fato, e não somente lá uma base orçamentária que a gente acaba adotando, a gente precisa entender como é que aquela empresa trabalha e que a gente consiga realizar esse trabalho para que a empresa utilize. E aí a gente precisa colher algumas informações. Então, a gente precisa ter um certo contato com o pessoal de obras e com o canteiro de obras. Então, eu até falo sempre, né? Pessoal, se o cliente que vocês fecharam, que vocês vão fazer às vezes o orçamento ou o estudo preliminar, tiver já alguma obra em andamento ou finalizando, faça uma visita para vocês entenderem o padrão de execução desse cliente. E isso, gente, varia de empresa para empresa. Cada empresa tem a sua gestão, cada empresa tem ali o seu processo de como fazer as coisas, até mesmo no canteiro, a metodologia construtiva, né, o que acaba se fazendo, adotando ali, né, na execução. Então, está ligado com cada empresa. Vou dar um exemplo aqui simples, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Muitas empresas não têm projetos de impermeabilização, né? Então, empresas maiores, né, num certo porte ali, já têm projetos de impermeabilização, mas outras já não têm. Então, como que eu acabo sabendo o que considerar de impermeabilização, né, no meu orçamento ou no meu estudo preliminar de custos? Então, a gente tem que ter esse contato, né, com a obra, né, com o pessoal de obra e entender como que é a metodologia construtiva deles, como que eles acabam executando, qual que é o padrão de entrega deles, né? Então, tem clientes, por exemplo, que acabam impermeabilizando também, dependendo aqui do projeto, né, mas acabam impermeabilizando às vezes cozinha, lavanderia, lavabo, tem outros que é só o banheiro. Então, são informações que a gente tem que coletar. E quando você faz uma visita, às vezes, de uma obra do cliente que está em andamento ali, você já consegue visualizar, o padrão de execução deles é assim. Então, é legal fazer essa visita também para entender o processo. Mas se você não tem como fazer essa visita ou não tem obra em andamento, são coisas que a gente acaba conversando e coletando de quem vive isso em campo. Então, também tem uma relação aí, né, no caso da gente entender como o padrão daquela empresa acaba trabalhando. Não somente isso, mas também a questão, muitas vezes, de entender a produtividade, né? Com o pedreiro lá, com o carpinteiro, com o armador. Então, a gente tem essa ligação, né? A gente acaba extraindo, basicamente, as informações, né, desse pessoal, né, do campo e traz para o nosso serviço para a gente entregar um serviço de qualidade. Então, isso é um serviço de qualidade que a gente acaba entregando. Então, assim, é diferente, por exemplo, de considerar lá uma composição base TCPO, SINAP e adotar, né? Então, assim, não é tão utilizável assim em campo mesmo. Então, a gente faz um serviço que é mais para a empresa utilizar também durante a execução, é para ser realmente utilizável, né?